Parte 3. Exterior. Capítulo 14. A segunda vez já não se pode dizer que tenha sido um acidente. Eu pensara reservar um quarto no Hessler com vista para a escadaria da Praça de Espanha para me divertir à grande pela última vez, mas, sem grande surpresa, e apesar da minha tentativa de subornar o recepcionista com uma nota de 100 euros e um sorriso rasgado, todos os quartos com vista estavam ocupados. Não me pareceu valer a pena gastar dinheiro para olhar para uma parede romana, mas quando o recepcionista verificava o livro de registros, vi um nome que reconheci. Cameron Fitzpatrick. Vira-o pela última vez de relance naquela horrível festa da Tentis para a qual o Rupert me convidara. O Fitzpatrick era negociante de arte, eu contactara-o algumas vezes em nome do departamento, tinha uma galeria acanhada e antiquada num edifício esquecido do século XVIII, perto dos edifícios Adelphi, em Londres. O seu ar libertino e faces coradas pelo whisky faziam parecer que só o seu encanto irlandês o safava de ir preso a qualquer momento. Porém, apesar do seu aspecto, tinha bom olho para as obras de segunda categoria fora de vulgar. Ao pensar nele, lembrei-me de ler num jornal, no ano anterior, o preço impressionante que conseguira por um autorretrato pintado pela mãe de Oscar Wilde. O relógio da recepção indicava que passavam 5 minutos do meio-dia, estava na altura de tomar um aperitivo. Valeria a pena esperar para me cruzar com ele? Eu gostava de saber se o problema com o Rupert causara rumores, apesar de eu não ter sido importante o suficiente na casa para que isso fosse provável. Ainda assim, era um possível contacto valioso para o meu futuro negócio. Talvez ele até estivesse à procura de uma funcionária. Pedi ao recepcionista para me chamar se o Sr. Fitzpatrick chegasse e fui para o terraço do hotel para tomar um copo de prosecco e observar as pessoas. Meia hora depois, como Fitzpatrick não parecia vir, dirigi-me para a porta do hotel até ouvir o meu nome. Judith Rayslake? Perguntaram numa pronúncia irlandesa reconfortante e boémia. O Cameron era um homem grande e desajeitado, com cabelo abundante da cor do café e atraente, para um heterossexual que trabalhava no mundo das belas artes. Cameron, que bela surpresa! Exclamei. Não pareceu necessário mencionar que tinha estado à espera dele. Aproximei-me, oferecendo-lhe a face para o já obrigatório beijo metropolitano e hesitámos confortavelmente como bons londrinos que éramos. Estou a chegar, estás no hotel? Infelizmente não, mas em Roma, em agosto? Deves ter vindo em negócios. Como está a galeria? Conversámos por instantes enquanto ele entregava o passaporte e o cartão de crédito. Fora uma reunião com um cliente que o trouxera a Roma. Não hesitei em dizer-lhe que saíra da British Pictures. Não parecia que o Rupert e companhia me respeitassem o suficiente para dizer algo desagradável, mas era sempre melhor não parecer que estava a esconder algo. Vais ficar por cá? Não, estou com amigos, os de Gracies. Disse-o como se ele os devesse conhecer. Estudara na universidade com o Francesco da Greci, dormíramos juntos uma vez. Havia uma rua em Florença com o nome da família dele. Que bom, respondeu parecendo acreditar. Levantei-me como se fosse embora. Vim só buscar umas coisas. Foi bom ver-te. Demorei-me uns instantes, sabendo que ele me convidaria para almoçar. E quando o fez, fingi ficar surpreendida, olhei para o relógio e disse que seria ótimo almoçarmos juntos. Enquanto foi ao quarto, pus as malas num táxi e paguei ao taxista para as levar para um hotel pequeno de que me lembrava no Trastevere. Os de Gracies, decidi, tinham uma vila antiga e encantadora para os lados da Borghese. Conheces bem Roma? Perguntou. Ainda usava o fato azul marinho, mas trocara de camisa e trazia agora uma camisa de linho branca e amarrotada. Tinha uma barriga um pouco acentuada, mas era um homem atraente para quem gostasse deles assim. Nem por isso, respondi. É sempre melhor fazermos de inocentes. E conversámos sobre sítios que conhecíamos em Itália, enquanto ele me conduziu por entre as multidões que fitavam os monumentos, depois do manto espesso e dourado de calor empoeirado, que pairava nos espaços abertos, as ruas apertadas e escuras pareciam ser cruéis e cheias de segredos. Fomos para uma piazza pequena, cujo aspecto soturno parecia indicar que o restaurante seria bom. Os grupos de homens comiam na esplanada, abrigados pelo toldo, falavam com pronúncias romanas, pareciam ser advogados de políticos, obrigados a ficar na cidade enquanto os romanos passavam os dias deitados nas praias da península. Um turista solitário de chapéu, com uma camisa manchada de suor, lia um guia de viagem. Deixei o Cameron encomendar o almoço, dizendo apenas Gracie, num tom grato. Queria encantá-lo, fazê-lo sentir-se bem.
bebeu um Sagliato Negroni, comemos navalhas e uma massa fresca delicada com coelho e casca de laranja caramelizada. Depois de esvaziarmos a primeira garrafa de Vermentino da Ligúria, pediu outra, apesar de eu ainda estar a acabar o primeiro copo, ao qual acrescentar a água. Tinha talento para conversar com mulheres, tenho de admitir, elogiando com facilidade e sabendo todos os rumores, dando-se ao trabalho de nos pedir a opinião e prestar atenção enquanto falávamos. Quando pareceu confiar em mim, perguntei-lhe quem era o cliente misterioso. Bem, disse ele, inclinando-se para diante num tom conspirador. Acreditas que tenho um Stubbs para vender? Um Stubbs? Quase me engasguei com o meu cocktail improvisado. Que mal me queria o Stubbs. Eu sempre torcera por ele. O rapaz do norte, ignorado pelos snobs de Londres. Porque é que se tinha tornado a minha quimera pessoal, uma espécie de albatroz com cabeça de cavalo? O Cameron retirou um catálogo dobrado do bolso do casaco e quase vomitei as navalhas. Não precisava de olhar para o catálogo para o reconhecer, da mesma forma que não precisava de olhar para perceber imediatamente que o Rupert andara a armar e porque despedir ao próprio do Dave e a mim por termos espiado. A única coisa que me surpreendeu foi quão estúpida eu tinha sido a esforçar-me a tentar ser a empregada ideal quando qualquer pessoa com o mínimo de experiência teria percebido imediatamente que o Rupert engendara um esquema. O Cameron não se dera ao trabalho de me perguntar exatamente porque é que eu sairia da British Pictures. Eu não me dera ao trabalho de lhe dizer, por isso pude exclamar surpreendida como se tivesse visto o Stubbs pela primeira vez. Passei os olhos pelas páginas, soltando interjeições de apreço, reparando que o Rupert pelo menos se dera ao trabalho de acrescentar a pesquisa que eu fizera sobre a venda do Hursford and Suite à proveniência da obra. O Cameron recebera uma dica para o comprar, disse, e não tivera a certeza se era verdadeiro até o quadro ser limpo e posto à venda, o que o fizera mudar de ideias e encontrar um comprador particular. Como é que eu pudera ser tão estúpida? Eles tinham trabalhado juntos. Provavelmente era sobre isso que estavam a cochichar na festa da Tentis. Tinham usado o dinheiro de ambos para comprar o quadro à família Tiger, pondo-o num catálogo da British Pictures para desfazer qualquer dúvida acerca da sua autenticidade, retirando-o depois do leilão e vendendo-o sem que qualquer perito pudesse avaliar. Eu tinha razão, aquele não era um quadro de Stubbs e o Rupert nunca acreditara que fosse. Tinha telefonado aos Tigers para lhes confirmar, lamentosamente, que o Stubbs era apenas um quadro da escola de uma imitação feia por um artista menor do mesmo período. Daí, a estranheza da conversa que tivéramos ao telefone. E depois, o Cameron, fingindo trabalhar independentemente, comprara-o. Uma vez na sua posse, o quadro fora limpo por um homem de Florença ou Amsterdão numa oficina industrial no leste de Londres. E voilá! Tinha-se tornado um quadro verdadeiro. O escabeche provocado pelo valor projetado da venda fizera com que a proveniência testada pelo selo da maior casa de leilões fosse impecável. Faria com que o comprador sentisse estar a fazer um excelente negócio. O Cameron e o Rupert nunca planearam que o quadro fosse leiloado, o que explicava o preço de reserva baixo. Se um vendedor retirar um quadro do leilão demasiado perto da data, tem de pagar o preço de reserva como multa à casa. As 800 mil libras era uma quantia acessível para o Cameron, presumindo que ele e o Rupert esperassem conseguir um preço de venda muito mais alto. Quanto teriam pago à família Tiger? A senhora Tiger parecia ter ficado satisfeita quando eu lhe telefonei. Digamos, 200 mil libras, o que significava que com a multa de reserva ficaria por 1 milhão. Dinheiro à vista, claro, o que me levava a pensar quanto tinham perdido ao comprador. Era um plano brilhante e perfeitamente legal, se o quadro fosse verdadeiro. O senhor e a senhora Tiger talvez tivessem visto o quadro anunciado como um Stubbs e estivessem queixado, mas ele fora retirado antes da venda, por isso não passara de um falso alarme. Se houvesse uma investigação, o Rupert poderia dizer que o comprara e pensara ter sorte, mas concluíra que a avaliação original fora correta ao investigar mais a fundo. Provavelmente culparia a estagiária. E mesmo que não fosse verdadeiro, e eu estava convencida que não era, o cliente talvez o pusesse num cofre durante 1 ano, vendendo a outro cliente ainda mais ingênuo um novo rico chinês, ou do Golfo, com a prova do catálogo que eu tinha agora na mão e faria lucro. Se ser mulher me ensinou alguma coisa, foi que quando não se tem a certeza é melhor fazermos de burras. Que maravilha, Cameron, sussurrei. Diz lá por quanto? Judith. Vá lá, eu guardo segredo a quem é que ia contar. Levantou 5 dedos, sorrindo alegremente. 5 milhões. Um preço baixo, um quadro de Stubbs,
vendia-se facilmente por 10. A tela Gimcrack em Newmarket Heath de 1761 vendera-se na Piers Davies em Nova York por mais de 20 há uns anos, mas 5 milhões seriam pagos em dinheiro. Era um preço suficientemente alto para ser genuíno, mas baixo o suficiente para fazer o cliente pensar que fora um gênio. Que espertos! E por instantes senti-me como se tivesse saído do presente. Vi-me há 10 anos na primeira vez que fora ao Uffizi, diante de Judith matando Holofernes de Artemisia. É um tema comum, a heroína judia a matar o general inimigo, mas Artemisia pintou-o de forma visceral e quase como se não fosse um quadro. Quando se vê a espada delicadamente cravejada de joias que está encostada ao pescoço de Holofernes, percebe-se que não é uma pose ritual, uma sugestão, mas está presa na carne num ângulo deselegante, um ângulo errado por uma composição elegante. Fora pintado por uma mulher que cortara a cabeça a galinhas, na cozinha, torcera o pescoço a coelhos para os pôr no tacho. Judith mata-o sem hesitação, cortando os nervos, com o braço musculado tenso pelo esforço. Há algo doméstico no quadro, a simplicidade da folha, o jorro desgracioso de sangue, uma sensação curiosa de calma. Isto é um trabalho de mulher, parece Artemisia dizer, impassível. É isto que fazemos. Vi os pulsos pousados levemente na aresta da mesa, ao lado da chávena de café com uma rodela de limão, como se os visse ao longe, mas na quietude súbita e âmbar do momento, surpreendeu-me que a subida da minha pulsação não tivesse estremecido a louça. Fizera-lhe tantas promessas à rapariga do museu, devia-lhe, e foi então que soube que roubaria o quadro. Não serias querido o suficiente para me o deixares ver? Adorava. Claro que deixo, queres vê-lo agora? Fiz-me difícil, os meus amigos estavam à espera. Talvez esta noite, depois de tomarmos uma bebida. E depois de jantar e muito mais, lia-se nas entrelinhas se o quadro fosse bom o suficiente. Olhei para aqueles olhos irlandeses sorridentes e lembrei-me que me tinham custado, e ao Dave, o emprego. Tinha razão, o Rupert era corrupto e o Fitzpatrick também. Disse ao Cameron que tinha de ir embora, mas esperei enquanto ele guardava o meu número de telefone num telemóvel sofisticado, desbloqueando-o com a impressão digital, debruçando-me depois para me despedir com um beijo e deixando o canto da boca um instante apenas perto da sua, para que o meu cabelo lhe cobrisse o rosto como uma cortina romana de luz e sombra. Formulei o plano ao afastar-me. Conseguiria fazê-lo, poderia mesmo fazê-lo, mas tinha de me acalmar, pensar no próximo passo e em nada mais. Tinha de certificar da ligação entre o Cameron e o Rupert. O Cameron dissera que recebera uma dica para comprar o quadro, mas isso não provava necessariamente que estivesse envolvido no plano. Eu tinha de descobrir quem era o comprador misterioso de quem a Sra. Tiger não se lembrava. Fui de táxi para o hotel moderno e insípido, localizado no outro lado do Tibre, e depois de chegar ao quarto perguntei onde era o centro de negócios. Enquanto esperava que o moda-molente ligasse, fiz uma lista de compras num guardanapo. Primeiro, procurei o Cameron na internet, depois uns quadros que ele vendera e depois o quadro de Stubbs, o falso de Goodwood. Como ia a uma espécie de entrevista de emprego, tinha de me preparar. A venda do quadro de Goodwood fora realmente cancelada. Olhei para o relógio, passava pouco das 4 em Itália, por isso era provável que a Frank ainda estivesse a trabalhar. Tinha o número de telemóvel dela. Atendeu e conversámos hesitante e envergonhadamente acerca de como estava a correr o verão, antes de lhe fazer a pergunta. Preciso de um favor. O Stubbs, aquele cuja venda foi cancelada, podes descobrir o nome do vendedor? O que comprou aos donos originais? Não sei, Judith. Quer dizer, depois da maneira como foste embora, o Rupert disse... Não quero causar-te problemas, Frankie. Eu compreendo. Posso descobrir o nome sozinha, se for muito difícil. Uma pausa na linha. Está bem, disse ela hesitantemente. Ouvi-a remexer em papéis e depois leu algo que era claramente do catálogo. Diz apenas, propriedade de um cavalheiro. Sim, eu sei, tens de ir à contabilidade. Devem ter passado um certificado de reserva e depois um recibo de pagamento da multa. Não demora nada. Não devia fazê-lo, Judith. Senti-me horrivelmente culpada. O Dave perdera o emprego por minha causa, mas sabia que o compensaria. As consequências por vezes são uma forma de cobardia. Eu tinha sido cobarde quando o Rupert me confrontou. Mas depois de tudo o que acontecera, sabia que já não o era. Enquanto o Frank hesitava, pensei na trajetória da viagem que me trouxera a este ponto. Só precisava de mais algumas oportunidades e poderia abrir as asas novas e iridescentes ao sol. Que poético!
Eu sei, mas ficava-te mesmo muito grata, disse num tom que tentei que soasse envergonhado e implorador. Quero ajudar, mas não quero fazer algo que não deva. A Frankie era honesta, mas a verdade é que podia dar-se ao luxo de não ser. É para um emprego que vou tentar arranjar, mas tenho que causar boa impressão. Sabes como é, Frankie? Estou com pouco dinheiro. Mencionar a pobreza a alguém como a Frankie tinha o mesmo efeito de usar a palavra período numa conversa com o professor de Educação Física. Ouvia a tomar uma decisão. Está bem, vou tentar. Envio-te a informação por mensagem, mas nunca digas a ninguém que o fiz. Juro por tudo. Olhei atentamente para o mapa de Roma e comprei um bilhete diário para Como no site da Trenitalia. Era um ensaio. Talvez não fizesse nada. O meu telemóvel soou. Cameron Fitzpatrick X. Obrigadíssima. 1 milhão de beijos. Escrevi em resposta. Ou talvez 5.